Buenas, moçada. Boa noite. Temos aí vendo uns paranauê meio interessante aí. Comecei a dar uma brincada na internet agora. Comecei a ver uns paranauê, me veio um assunto que há um bom tempo atrás eu já tinha estudado com uma certa profundidade. Eu gostaria de passar aí para deixar gravado. Vamos gravar para a prosperidade esses monte de tranqueira. O seguinte que eu estava vendo aqui que me deixou com a pulga do tamanho do elefante atrás da orelha é em relação ao nosso amigo alemão lá da Segunda Guerra, Adolf Hitler. Quem foi, o que fazia, qual é que era a treta nisso daí? Porque a gente bem sabe que o seguinte, o lado que ganha é o lado que conta a guerra, que conta a história. Então os aliados ali, Estados Unidos, Inglaterra, França e todo mais ali que lutaram contra o eixo. O eixo era a Alemanha nazista, o Mussolini lá da Itália fascista, o Japão e eu acho que só, não me lembro direito. Sei que era esses 3 ou 4 países, basicamente os alemães eram os fodão ali. E o restante eram os aliados, né? Aí tinha todos os outros países da Europa, Brasil entrou na guerra no final, Estados Unidos e tudo mais. E aí o seguinte, o lado que ganhou, no caso, os aliados, é que conta como que ficou. Por que que entraram em guerra, o que que a gente estudou naquilo dali na época da escola, ali do colégio. É que a guerra começou por causa que o Hitler subiu no poder e queria matar todos os judeus, e aí botava os pobrezinhos naqueles campos de concentração, lá matava todo mundo, era judeu, era cigano, era preto, era branco, era pardo, era amarelo, era roxo, era verde, tudo, ele não gostava de ninguém e nada dava certo, é isso que nos contaram. Mas, cara, tava vendo aqui uns paranauê que tem muita coisa, muita informação ocultada, documento da CIA, documento da NASA, aquela expedição, aquela operação designada feita pelos Estados Unidos através daquele cara, o almirante Byrd, aquela operação High Jump. Cara, aquilo dali é uma loucura. É basicamente sobre isso daí que eu queria conversar. O seguinte, então o Hitler ele subiu ao poder pelo Partido dos Trabalhadores, não é mera coincidência, mas o seguinte, o Hitler ele era apoiado pelos comunistas e pelos maçons e pelos Illuminati, por tudo ali. Só que até um certo momento ele estava tocando a Alemanha legal, tentando levantar a Alemanha, que estava toda fodida por causa da Primeira Guerra Mundial, e estava tudo indo normalmente, até o momento que eles fazem aquela Sociedade Thule. Aquela Sociedade Thule, para quem não sabe, basta dar uma estudada sobre a Thule, é uma sociedade que o Hitler criou, ou alguém ali daquele alto escalão do governo dele criou. E aí o que eles faziam ali? Eles faziam umas espécies de mesa redonda, espiritismo, um bagulho doido lá que entravam em contato, eram uns médios ao redor de uma mesa lá e tal, um monte de mulher, não sei se uns falam que eram mulheres que tinham que ser puras para fazer aquilo dali, e aí elas ficavam umas psicografando, outras baixavam o santo ali, faziam uns negócios. E aí, num determinado momento, eles conseguiram contato com um tipo de ser, ou um tipo de seres, que começou a dar umas coordenadas para eles. E aí, umas coordenadas que eu digo, mostrar um caminho diferenciado. Daquele momento em diante ali, o Hitler estava fazendo um trajeto, porque olha só, a gente bem sabe que uma pessoa para ser presidente de algum país tem que ter fechado com os globalistas, com os maçons, com a elite de um determinado lugar. Ninguém chega ao comando de um país tão importante como é a Alemanha, sendo, como é que eu vou te dizer, um à toa. Ah, votemos nele, ele vai ganhar e tal. Não, isso não existe. Tá? Aí o seguinte,
O cara chega ao poder fechando com esses caras, estava levando para esse rumo, que já estava programado, e aí, por causa da Thule, em um determinado momento, o Hitler começa a mudar esse rumo. Imediatamente começa o pessoal lá que colocou ele no governo lá, começa já a trocar a orelha, a ficar ligado com ele, né? Ó, o que tá pegando lá? O cara tá desvirtuando um pouco daquilo que nós tinha meio que traçado. E aí eles vão olhar, o Hitler passou a ficar totalmente obcecado por o ocultismo, por procurar artefatos, relíquias e coisas do tempo antigo e tal, a tentar saber como é que funcionavam essas coisas, porque ele entendeu que ali estava a chave do negócio. Então, esse negócio do Indiana Jones mesmo, o Steven Spielberg foi muito feliz em falar no filme, que é sempre ele contra os alemães ali, né? Os alemães tentando descobrir essas coisas e o Indiana Jones descobrindo primeiro. Então, por quê? Não existe pessoa no mundo que foi mais obcecada e teve mais recursos para procurar por essas relíquias e essas coisas como a Thule. O pessoal nazista, ele tinha muita grana. Bom, para vocês terem uma ideia, eles estiveram no Brasil, tiveram seus braços espalhados pelo mundo todo. O pessoal ainda fala, né, o nazismo se espalhou pelo mundo todo, mas o que se espalhou não foi só o nazismo. Sob a bandeira do nazismo, dentro do nazismo, existia uma sociedade ainda fechada e secreta ali dentro, onde somente alguns tinham acesso, que era a Thule, que servia justamente para procurar essas coisas. Estiveram na Amazônia daí também, procurando um monte de coisa. Tem relatos aí, mas aonde eles conseguiram encontrar o troço mais top, mais foda e que nos deixa mais maluco é na Antártida. Olha só, na Antártida eles pegaram e encontraram alguma coisa lá, não sei o que eles começaram a fazer viagens com uma certa frequência. Inclusive, para chegar daí lá na Antártida, eles tinham que passar por território argentino. Num determinado momento, os argentinos viram que eles estavam passando seguido ali e conseguiram ali meio que capturar um submarino ainda. Pegaram, fizeram prisioneiros e tal. Não me lembro como foi a história, se foram prisioneiros, o que houve. Eu sei que eles pegaram esse pessoal ali. Tomando uma geladinha aqui, que eu também sou filho de Deus. Aí, o que acontece? Eles descobriram um negócio fantástico lá, um bagulho doido lá, e os alemães nessa época já tinham os melhores cientistas, os melhores engenheiros, os melhores... Bom, tudo que eles faziam era melhor que os outros. Os navios, os aviões, os submarinos, a engenharia que eles faziam era totalmente fora do normal. Países como os outros ali, países da Europa e os Estados Unidos, totalmente atrás no que diz respeito à tecnologia. Então o Hitler estava acima disso tudo. Num determinado momento então os Estados Unidos resolveu fazer uma expedição científica para ir até a Antártida para ver o que estava ocorrendo. Basicamente queriam ver o que era essa base, né, dos alemães. Então, eles, olha só a operação científica que eles fizeram. Tinha um porta-avião, não sei quantos navios de superfície, de apoio, de escolta e de mantimentos, 1 ou 2 submarinos e cerca de 5 a 10 mil marinheiros. Olha a expedição científica, uma máquina de guerra que mandaram para lá. E aí, esse almirante Byrd, que era o comandante dessa operação High Jump, ele chegou lá, e aí dá para digitar Operação High Jump no Google, ali no YouTube, para vocês darem uma olhada. Eu sei que ele chegou lá, cara, e aí ele disse que logo em seguida que eles pararam lá, não sei se chegaram a chegar em terra, o que era, em gelo no caso, né? E eles eram atacados por discos voadores, literalmente. Não tinha o que fazer.
ele conta que, cara, bom, quem conhece o assunto sabe, não tem como perseguir, não tem como ir atrás, não tem como se defender do negócio. O negócio surgia, entrava na água, saía da água, avançava a velocidades astronômicas, desaparecia aqui, sumia e aparecia lá. Cara, e assim, parece que durou 20 minutos o negócio, a luta essa. Eles perderam uma galera, mais da metade dos aviões que eles tinham levado nos porta-aviões, que eram uns 20 ou 30, não sei quanto, perderam mais da metade, tiveram um monte de baixas de militares e ainda afundaram um navio de superfície dos Estados Unidos. Um negócio que era para durar 6 meses, a expedição, parece que no segundo mês os caras pegaram, recolheram tudo e deram no pé. O almirante Byrd, chegando nos Estados Unidos, deu uma coletiva de imprensa falando que os Estados Unidos não estavam mais livres de perigo, que tinham descoberto que os alemães existiam e tinham uma nova tecnologia muito louca lá, que eram os discos voadores, a gente sabe, tem material, né? Inclusive antes deles irem para a Antártida já estavam testando aquele equipamento que eles chamavam de Ossino. Então eles já estavam com essa engenharia já. Uns dizem que a Thule conseguiu contatar seres extraterrestres e esses seres começaram a passar esse tipo de informação para eles, tanto que eles conseguiram ficar muito mais avançados do que o restante do mundo no quesito militar. E ainda falam que eles conseguiram encontrar essa sociedade escondida lá dentro da Antártida e fizeram uma base muito gigante lá, né? Onde os alemães estariam até hoje, onde o Hitler teria ficado até os dias de hoje, se é que já não morreu de velho, né? Mas aonde estariam esses caras? Porque quando terminou e por que se desenrolou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos e o restante do mundo unidos contra esse sistema que o Hitler inventou e desenvolveu e contra essa tecnologia que ele estava trazendo à tona, com medo que ele trouxesse realmente para o mundo esse tipo de tecnologia que não deveria, porque eles não tinham, né? Então, quando a guerra acabou ali, que mataram e terminaram com a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de cientistas mais tops sumiram e não foram encontrados seus corpos. Por isso existe essa teoria de que eles estariam nessa base na Antártida lá. E o que sobrou de cientista, veja só, os Estados Unidos foi lá e resgatou para o seu próprio território para fazer com que os Estados Unidos avançasse, né, avançasse tecnologicamente e conseguisse pelo menos acompanhar os alemães. Mas os alemães já estavam anos-luz à frente e só não estavam mais participando da guerra. O que estava participando da guerra ainda era o nazismo, mas a Thule e a maioria dos alemães já não estava mais participando da guerra. Provavelmente já estava na Antártida, lá nessa base já e tal. O importante é que eles conseguiram pegar ali uma meia dúzia dizem que foram quase 3.000 cientistas alemães que foram para os Estados Unidos, mas ali tem aquele principal aí, que é o Wernher von Braun, que foi o cara que fundou a NASA, é um alemão. Temos aquele outro, se não me engano, é o Oppenheimer, que foi um cientista alemão que depois conseguiu fazer a bomba atômica que depois eles lançaram em Nagasaki e Hiroshima. E tem um outro, fora os outros doidos lá que misturavam pele de gente com não sei o que e tal. Então é mais ou menos isso daí, só para dar uma pincelada no assunto, porque o assunto é bem interessante, tem muita coisa para estudar, dá muito pano para manga, e esse assunto é bem legal. É o que eu vi aí nisso daí. É difícil comentar esse tipo de coisa, porque é muita informação, né? A ideia é só dar uma pincelada aqui no vídeo para que a gente passe os principais fatos e depois as pessoas vão ali e dêem uma olhada nos documentários que falam sobre isso. Porque se eu fosse reproduzir um documentário inteiro aqui, ficariam vídeos de 40, 50 minutos e não é essa a ideia. Tem vídeo pronto para ver, basta procurar.
Então, é isso aí. Até mais.